Boa noite a todos. Aqui é o podcast Farol da cidade de Goiás. Essa é a nossa primeira conversa, nosso primeiro podcast. A gente vai falar sobre cristianismo e consciência negra. E para isso, a convidada mais que especial é a Cássia, minha irmã. Boa noite, Cássia. Boa noite, prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Gente, o Projeto Farol, para quem não conhece, é um projeto para acolhimento dos estudantes universitários aqui da cidade de Goiás, no interior de Goiás. A gente conta com uma casa, com uma cozinha comunitária, um local para estudos. Em breve, se Deus quiser, uma lavanderia comunitária também. A gente conversa, a gente faz festa e é isso. Vem conhecer o nosso espaço, segue o nosso Instagram, Goiás Farol. E, Cássia, se apresenta um pouco, fala um pouco de você, da sua trajetória acadêmica, trajetória de fé. Eu sou a Cássia, eu sou batista de berço, né? Crescemos na igreja batista e pastor. Eu sou formada em ciências sociais, mestrado em ciência política e estou fazendo agora doutorado em antropologia. E sempre estudei, eu falo, mulheres negras evangélicas, assim, de forma mais geral, desde a graduação é o que eu venho estudando. O desejo de estudar esse tema veio de um incômodo que eu estava sentindo entre os meus colegas acadêmicos de colocar todos os evangélicos como alienados e não tipo como, ai, como eu sou de berço evangélico, me sinto ofendida, mas se a gente para ver que a maior parte da população negra que professa a fé no Brasil é evangélica, e você olhar para a maioria da parte da população negra e dizer alienado, me parecia muito conveniente, assim, muito conveniente da sua parte olhar para a população negra e falar, como vocês são alienados? Porque quem não é alienado sou eu, o alecrim dourado. E aí, eu falei, não, tem que existir um porquê a mais, não deve ser só alienação, e aí foi nisso que eu comecei a estudar mulheres negras evangélicas no Brasil. Atualmente, não tenho estudado especificamente mais mulheres negras evangélicas, agora no doutorado eu tenho tentado entender como que as editoras cristãs, ou não necessariamente que se professam cristãs, mas que publicam dentro dessa temática, são ativas dentro dessa temática, tem conseguido captar temáticas dentro da teologia negra, teologia feminista negra. E aí, antes que as pessoas fiquem muito escandalizadas, calma, a teologia negra é basicamente uma teologia que, se uma pessoa negra fez a teologia, é uma teologia negra. Basicamente isso. E a Legal. gente considera uma teologia feminista negra teologia feita por mulheres negras, a não ser que ela seja uma teologia totalmente empenhada em ser antifeminista. E aí já a Uhum, teologia feminista tem mais alguns outros aspectos diferentes, não é simplesmente só uma mulher, mas tem que pautar de alguma forma, não uma igualdade entre homens e mulheres, mas um nível de empoderamento e maior uhum, participação das mulheres e reconhecer que Deus também quer se relacionar especificamente com mulheres também, né? Não é uma Deus não quer se uhum, relacionar só com os homens, e sim com todos uhum. nós, né? É mais ou menos isso daí. Uhum, interessante. Então você vê que existe uma espécie de racismo nessa fala de que os evangélicos são alienados, né? Já que a massa de negros brasileiros é evangélica, principalmente, né? Interessante para pensar nisso, né? As pessoas não param para pensar nisso, e muitas vezes tem até pessoas antirracistas que têm um discurso parecido com esse, né? Sim, Ou que não parou para pensar direito nisso. Interessante. porque no Brasil a gente tem a sensação maior assim, que quando a gente está falando de uma religião negra, a gente está falando de religiões de matriz africana, especificamente. E Uhum, obviamente, religiões de matriz africana sofreram muito racismo. O maior sim. ponto de sofrimento dessas religiões é o racismo religioso que está embutido nelas, mas
a maior parte da população negra que professa fé está em igrejas evangélicas, e quando a gente fala que está em igrejas evangélicas, a gente precisa também ter em mente que não foi uma obra forçada, né? Por exemplo, quando o catolicismo vem para o Brasil, ele é a religião oficial, então todo mundo era obrigado a ser católico, e as pessoas vão descendendo desse movimento e se mantêm dentro da Igreja Católica até hoje. O movimento protestante no Brasil, ele não era legalizado, então, a partir do momento que ele vira, ele se torna, tem o direito de existir no Brasil, as pessoas estão indo porque querem, assim, não tem nenhuma lei, uma lei institucional obrigando as pessoas a serem evangélicas no Brasil. Então, a gente pode presumir, pelo menos, que, claro, podem ter outras forças sociais envolvidas dentro disso, mas não uma força institucional que obriguem as pessoas a serem evangélicas. Evangélicos no Brasil ainda está em torno de 30% da população, não é a maioria do Brasil. A gente tem que pensar isso também. Se as pessoas estão, né, dentro dessas igrejas, porque elas querem estar dentro dessas igrejas. É lá que elas escolheram estar. E aí, será que elas escolheram estar lá como alienadas? O que a gente está, no fundo, dizendo isso? É uma concepção racista. Muito interessante, muito interessante. Você falou também sobre Deus se relacionar com mulheres também, né? E nós somos cristãos, né? Cremos na Bíblia como revelação de Deus, e a gente vê Deus se relacionando com muitas mulheres, né? E quando Jesus entra na história, isso se torna muito mais marcante, muito mais claro. Já que a gente está falando de consciência negra, isso me lembrou a história de Agar, que tem uma história muito marcante com Deus, um encontro muito marcante com Deus, e ela era uma mulher egípcia, uma mulher escrava, que tem um relacionamento muito forte com Deus também, né? E que outra mulher que você gosta da história dela na Bíblia, que você pode trazer uma reflexão para a gente? Eu só primeiro falar um pouco de Agar, porque das mulheres que eu estudei, Agar é uma super referência. É usada como referência no sentido de ser uma mulher africana que foi escravizada e é simplesmente a única mulher e uma das únicas pessoas na toda a Bíblia que Deus realmente fala diretamente com ela. E ele é o Deus que a vê. Deus escolheu se mostrar para uma escrava egípcia. E isso é muito impactante para a gente, porque mostra que não, Deus decide, ele olha para as pessoas que são oprimidas também, ele decide se envolver com essas pessoas, ele se importa nitidamente com a dor, com o sofrimento dos filhos, porque a Agar está chorando porque o seu filho está morrendo, e quem era a responsabilidade de cuidar do filho dela era de Abraão. Ele tinha esse papel de cuidar dele, e ele não cuida, e Deus cuida. Deus fala: não, olha para o lado, tem água. Eu vou fazer do seu filho uma grande nação também. O seu filho vai ser forte. E isso, para as mulheres negras no Brasil, evangélicas, tem sido, olha, a dor do Estado, o que a gente sente de violência do Estado contra os nossos filhos, Deus se importa. Deus se importa intimamente com a dor da perda dos nossos filhos, com o sofrimento que a gente tem em nossas famílias. Deus se importa conosco, que somos mulheres, que são a base social do Brasil. Deus se importa intimamente com as pessoas e está desde a Bíblia nisso. É muito forte, assim. E muito bom mesmo. Tipo, quando o povo de Deus, que naquela época era Abraão, e só Abraão, né? Quando Abraão e Isaac, né? Vamos dizer, o Isaac era criança ainda, não entendia nada, coitado. Quando o povo de Deus falha com o oprimido, Deus estende a mão para a oprimida. Muito legal isso. É bom pensar em Deus olhando para a gente assim, com esse cuidado, mesmo quando a instituição, mesmo quando o povo dele falha com a gente. Sim. Sim. Deixa eu falar, uma outra mulher que elas usam bastante também é a mulher samaritana, que Jesus olha para uma mulher que ela se vê tão constrangida pela sociedade que ela
só consegue sair de casa no pior horário possível e é só porque ela é obrigada a precisar de água, ela precisa disso para sobreviver, então ela vai no pior horário possível, que é a única forma dela ter condições para fazer aquilo. E Jesus quebra todos os protocolos de sua época e escolhe de novo assim revelar para esse tipo de mulher. É para esse tipo de mulher que Deus quer ter relacionamento, e no sentido que muitas vezes a gente fala, ah, não, mas Maria tinha uma boa reputação, foi mãe de Jesus por isso, por aquilo, mas vê que Jesus não se importava só com pessoas de boa reputação, ele queria ter um relacionamento transformador, íntimo e transformador com mulheres que eram mal vistas socialmente, né? Se desde Agar Deus está fazendo isso, o fato da gente não ser vista socialmente de forma positiva não é impedimento para Deus querer se relacionar com a gente de forma efetiva, né? E transformar as nossas vidas assim. Mas uma coisa que você falou, eu lembrei, tem um teólogo negro muito conhecido, que ele é considerado como se fosse o pai da teologia negra, apesar de ter outros teólogos negros antes dele, como Martin Luther King, que é o James Cone, e ele fala que a gente não consegue ver teologia sem pensar na nossa vida política e social. E aí ele vai falar que a aliança que Deus vai fazer com o povo de Israel é a aliança do, olha, fui eu que te libertei da escravidão, eu sou aquele que te liberta, que fez isso por você, então eu quero fazer uma aliança, me obedeça. E aí, se você me obedecer, vamos ter um ótimo relacionamento aí. Só que quando o primeiro mandamento dessa aliança é não terás outros deuses diante de mim. Só que quando Israel começa a ter outros relacionamentos com deuses dos outros povos, se esquecendo da aliança, ele vai tendo consequências. Todas as vezes que a gente tira esse foco de Deus, vai tendo consequências, que é se esquecer do oprimido. E aí, quando a gente vai ver os profetas alertando o povo de Israel na Bíblia, sempre estão batendo nessa tecla, ó, vocês esqueceram de Deus e se esqueceram de cuidar do povo oprimido. E aí, tanto que ele tem um livro chamado Deus do Oprimido, que é pensando nessa tecla que Deus quer se relacionar com o povo oprimido e não tem como pensar a nossa fé longe do que a gente vive no nosso corpo, da materialidade da nossa existência cotidiana. Muito bom. Você falou da mulher samaritana e eu acho, o jeito que eu vejo Samaria, eu acho que lembra muito o jeito com que a gente se enxerga como brasileiro, sabe? É um povo que é vítima de um exílio, que é trazido para cá, muitos à força, até muitos portugueses que vieram aqui vieram à força, todos os escravizados vieram à força, e é um povo misturado, é um povo que o vizinho de baixo se vê com uma pureza racial superior, né? E a gente é misturado mesmo, e a gente é assim. E eu acho muito interessante o N.T. Wright, quando ele fala, no livro Como Deus se Tornou Rei, ele fala que Jesus, ele rejeita essa ideia do judeu, de que o judeu é melhor que as outras tribos, e ele traz, não, vai para as 12 tribos de Israel. Ele manda os discípulos para as 12 tribos de Israel. Ele fala muito sobre Samaria, ele coloca a parábola do bom samaritano para valorizar o samaritano. Então, ele não acha que só o que é racialmente puro, que é povo de Deus, ele coloca todos. Fora o relacionamento dele com os estrangeiros, que é sempre acolhedor, sempre receptivo. Jesus, Deus, né? A história da Bíblia inteira é Deus formando um povo, Deus formando uma família. E isso vai muito além de etnia, muito além de pureza racial. Às vezes a gente acha, não, é o povo biológico de Deus, e tá sempre claro que não. Tipo, o Caleb não era judeu, e estava lá no povo de Deus, ele foi um dos mais leais, tal. Depois ele acaba sendo integrado com a tribo de Judá, mas ele era queneu, se não me falha a memória, ele era estrangeiro, e Raabe era estrangeira, e tem muitos estrangeiros, né?
E outra coisa que me chamou a atenção do que você falou foi sobre, quando você estava falando de Agar, né? Que não é sobre a reputação que ela tinha, que Deus escolheu se relacionar com ela, não. E Mateus traz isso e escancara isso lá na genealogia de Jesus, né? Sim. Ele vai trazer Tamar, ele vai trazer Raabe e Batseba. E Ruth E também, né? Ruth também, é. Então ele vai lembrar, olha, vocês acham que vocês são muito puros, que vocês são muito santos, né? Judeus, porque ele escreve para judeus, né? Mas vamos lembrar da história do rei Davi, que vocês gostam tanto. Vamos lembrar da história de Judá, do nosso patriarca. E traz isso e escancara. É muito legal. E Deus tem um relacionamento muito especial com Raabe. Tamar, ela sai da história como justificada, né? Como justa. Ela era a justa da história e Judá era o errado da história. Sim. Batseba, tudo indica que ela foi uma vítima naquela história toda. Tipo, não dá para culpar ela de nada do que aconteceu. Eu não tinha É, como falar rei. Não, 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 hein, rei. não, não. Hoje O eu não rei quero. enquadrou ela e ela teve a sua vida destroçada, perdeu o filho, perdeu o marido. Ela foi uma vítima naquela história e Deus usa a descendência de Batseba, não Sim. de Abigail, que tem uma história mais bonita. Não, ele quis usar Batseba. Não quis Mical, que era a filha do rei Saul. Não, ele quis Batseba. Então, E é muito muito legal legal que isso. a Seba já vê isso. Quando a gente pensa, às vezes, nos heróis da fé, a gente pensa que muitos deles não viram Deus fazer nada enquanto estava em vida, né? Foi tudo Sim, sementes para o futuro, assim. E ela já consegue ver um pouco, né? Deus honrando o filho sim. dela, ela consegue ver isso e ver que Uhum, ela dá ótimos conselhos para o filho, criou um homem bem sábio. uhum. Muito legal. É... E como é que é o ambiente acadêmico? Você faz doutorado na Unicamp, não é isso? Isso. E como que é o ambiente acadêmico? Você é cristão, você escreve sobre cristianismo, ou pelo menos mestrado foi sobre cristianismo, né? E como que a academia reage a isso? Depende do ambiente, assim. Quando eu estava na ciência política, eu sentia que era bem mais complicado. Eu sou uma pessoa cristã que escreve sobre cristãos, né? E aí, quando estava na graduação, por fazer ciências sociais, né? Existia bastante resistência, assim. Não resistência a estudar cristãos, mas a resistência a você ser cristã e fazer ciência social. Como assim você não está percebendo que a religião é um golpe do povo? Tem que perceber. Se não percebeu, tá errado. Mas só a Mas, religião cristã. Se você é de uma outra religião, tá tudo certo. então, eu sinto que as pessoas que pensam dessa forma tendem a achar que todas as religiões são mesmo o ópio do Ah, povo, é? mas que existem religiões que são oprimidas. E aí elas Sei. recebem outros níveis de opressão, e então, tipo, Uhum. não sou a favor que você viva uma religião, mas já que você vive aí, chato que seja opressor. Tá bom. Mas eu Entendi. coloco lá a culpa do capitalismo. Sim. Uhum. Mas nessas horas eu sempre lembro da Angela Davis, quando ela começa a dar aula, ela vai falar sobre. Ela vai pensar a filosofia com a vida e a obra do Frederick Douglass, que foi um ex-escravizado norte-americano que conseguiu fugir para o norte, se libertar. Ele era extremamente culto e escreveu uma autobiografia incrível, e ele vai falando sobre como o ensino da leitura da Bíblia vai explicando para ele que ele deveria ser um homem livre. A senhora de escravos que ele tinha ensina ele a ler a Bíblia, e aí ele entende que Deus queria se relacionar com ele, que diante de Deus ele era um homem livre. Se diante de Deus ele era um homem livre, por que ele estava sendo escravizado? Alguma coisa não Uhum. estava batendo.
E ele mesmo vai contar que quando o senhor de escravos descobre que ele está aprendendo a ler, ele proíbe a mulher, falando, não, ele não pode aprender a ler a Bíblia, porque um escravo que sabe ler não serve mais para saber escravo. A partir do momento que ele se conhecer, ele não vai mais servir para ser escravo. E aí, realmente, ele consegue ter o que a Angela Davis vai chamar de ele consegue romper com a alienação da vida dele através da fé. Por mais que depois de algum momento ele vai ter uma crise com essa fé também, mas a fé é o ponto que faz com que ele busque libertação, que ele saia dessa alienação da escravidão, né? Que a escravidão é considerada uma alienação porque você deixa de ser humano. Sim. Quando você é escravizado, Desumanizado. Né? Desumanizado. E não desumaniza só a pessoa que é escravizada, mas sim a pessoa que também está te escravizando, porque ela precisa também acabar virando uma não humana, uma não animalesca, para poder fazer isso com você. Então, a escravidão é um sistema que, obviamente, faz alguns sofrerem mais do que outros, mas ela impacta negativamente todo mundo até uma em pessoa. volta. Aí, quando você traz a Angela Davis para conversar com as pessoas, você fala, tá, mas... Aí você consegue manter um pouquinho do diálogo. Mas quando eu estava na política, era mais difícil, porque eu achava que a política sempre vai tender para ter um olhar mais institucional das coisas, né? Nem que seja, tipo, eu estou olhando o pensamento político, mas o pensamento político também está pensando nas instituições. E aí, quando a gente vai falar sobre fé, sobre população negra no Brasil, nesse meio ficava eu senti que as coisas ficavam meio perdidas, porque assim, você não está falando diretamente de poder, de dominação. Então, por que você está pensando nisso dentro da ciência política, que é a ciência do poder, assim, né, para estudar poder? Aí, nesses momentos eu achava que era um pouco mais difícil de dialogar, mas agora na antropologia eu faço parte de um laboratório de antropologia da religião. Aí nesse ambiente é muito mais fácil, muito, muito, muito mais fácil dentro da antropologia não costuma existir, não falar que não existe nenhuma forma, mas não costuma existir essas ideias de que a religião é o ópio do povo, porque a religião é parte da existência do ser humano enquanto cultura. Sim. Uma coisa que a gente encontra em todas as culturas, assim, então não faz sentido você olhar para uma pessoa e falar, isso não devia ter religião, porque a religião é o ópio do povo, assim. Não é um É que nem pensamento... falar que a música é o ópio do povo, porque é música aliena. Mas não, a música faz parte da nossa cultura, da nossa existência, né? Sim, mas obviamente a gente não pode deixar de perceber, né? Em alguns momentos as instituições Sim, ela é podem usar usada. o poder para manipular pessoas e realmente alienar pessoas, fazer coisas que elas não deveriam estar fazendo. A gente, infelizmente, vê isso muito no Brasil, mas não só no Brasil, né? Em qualquer lugar, mas eu acho que tem muito mais a ver com onde tem seres humanos, ali também vai ter pessoas querendo se aproveitar de outras, usando de papéis que na Bíblia mesmo a gente vê isso, né? Que pessoas usando o seu reinado ou o seu papel de sacerdote para fazer o que não devia, usando o poder para fazer o que não devia. Mas isso não quer dizer que é Deus que está mandando ela fazer isso, né? Então, não concordo com isso. Como vimos, ele se importa com os oprimidos. Legal, legal, legal. Cássia, a gente está no mês da consciência negra. E a gente está falando de cristianismo, né? Cristianismo é sempre visto muito relacionado com a Europa, né? Com a tradição europeia, com Roma, no caso do catolicismo, com Inglaterra e Alemanha, no caso do protestantismo. É, o cristianismo é religião de gente branca? Vai ter gente que vai dizer que não. Tem dois livros que é a Hermenêutica Africana e o quão africano é o cristianismo, que são muito bons para pensar isso, que eles vão... No Brasil, na década de 80, assim, a gente vai ter um movimento de pessoas negras, evangélicas, pessoas, nossa, será que a gente tem como a gente pensar na consciência negra, se apoderar dessa consciência negra
sem necessariamente buscar religiões que são africanas, consideradas religiões de matriz africana, vai ter esse movimento, vai ter esse movimento de beber muito dos negros norte-americanos que são evangélicos também, em sua maioria, mas o que esses dois livros vão trazer é, quando a gente pensa na história do cristianismo, a gente não consegue dizer que o cristianismo não é uma religião africana, porque os pais da igreja são praticamente todos africanos, e se eles não são africanos, eles bebem muitos das escolas de teoria e teologia africanas também. E aí que eles também são esses autores, são dois autores que são africanos, né? Eles não são pessoas de fora falando sobre, eles estão falando sobre eles, e uma coisa que eles trazem muito é uma visão colonizadora que a gente tem de achar que o cristianismo só entra na África através da colonização, como se não tivesse uma história antes lá, e também uma visão de que sobre uma falsa sensação que a gente tem sobre o que é religião originária de um povo ou não. E aí muitas pessoas têm resistência de pensar que o cristianismo é uma religião originária de alguns países africanos, porque, não, na pior das hipóteses, ela vem de Israel, então ela não pode ser uma religião originária. E o que ele mesmo vai falar, o povo banto, que é considerado um povo originário africano, só vai estar na África no século VI. Ou seja, depois de 6 séculos que o cristianismo já está estruturado em pelo menos 5 países diferentes. E aí, como que eles são originários e o cristianismo não é? Que legal, que legal. Então, o que é originário, não? Ele vai trazer muito essa ideia do que é originário. Então, eles vão defender muito uma ideia de que atualmente o continente africano é onde mais cresce o cristianismo no mundo, mas eles falam, a gente não dá para a gente falar de um cristianismo como se fosse uma coisa vinda da Europa. Quem estruturou o que é o cristianismo foram nós. Nós precisamos voltar para essas bases que são nossas. Então, muitos que o movimento negro evangélico também no Brasil tem tentado restaurar também é uma perspectiva de olhar a Bíblia de um outro ponto de vista, né? Pessoal, olha, se a gente parar para ver historicamente, o território de Israel era parte da África, então a gente está falando de um livro africano. É muito recente aquele território não ser africano, pensando em história. E então a gente está pensando num livro africano. E se a gente começar a ler a Bíblia pensando em pessoas africanas e não pensando em pessoas brancas? Tem até uma pastora chamada Val Moraes, ela é de Brasília e ela vai defender muito a ideia de, eu esqueci agora o número da lei, sobre educação afro nas escolas, e ela vai trazer isso para a igreja e vai defender que, olha, na verdade, branco só chega na Bíblia com os gregos. Até ter o domínio grego, a gente não está falando de pessoas brancas. Então, o cristianismo tem tudo a ver com pessoas negras, porque é um livro de pessoas negras, né? História de pessoas negras. Sim. Eles vão defender também a ideia de um Jesus negro e por aí vai. E você falou dos pais da igreja, né? Tem vários mesmo, né? Muitos importantes são negros, né? O Agostinho de Hipona, o Tertuliano de Cartago, Clemente de Alexandria, que, nossa, é essencial, né, para a história da igreja. E realmente tem vários que são da África. A Alexandria era uma das principais cidades do cristianismo primitivo, né? Sim. Era junto ali com Roma, Jerusalém, Antioquia, era uma das principais. E no Egito, né, que é na África. Então, muito interessante pensar nisso. É interessante também pensar que já no Novo Testamento a gente já vê a África tendo muita participação. No Antigo também, bem claramente, assim, o Egito tá sempre ali sempre lá. Sempre tem o Egito lá. Até quando Babilônia entra na história, o Egito está lá.
Sim. Tipo, Israel vai fugir para o Egito, né? Alguns judeus vão fugir para o Egito para fugir da Babilônia, né? Por exemplo. Você vê que era um relacionamento muito íntimo com os povos que Muito tinham próximo. ali. Uhum. E às vezes de amizade, às vezes de inimizade, mas sempre tinha relacionamento de Israel com o Egito. Até hoje, né? Até hoje, Sim. Israel e Egito Uhum. têm um relacionamento próximo, tenso, mas próximo, com todos os seus problemas. Mas, enfim, no Novo Testamento, quando José e Maria vão fugir de Herodes, eles vão para o Egito. Em Atos, o Filipe, o diácono, não o apóstolo, o diácono Filipe encontra um etíope, um eunuco. E, de acordo com a tradição, né, ele se batiza, a gente tem isso narrado na Bíblia, né, ele tá lendo Isaías, Filipe vai lá, senta com ele, explica, ele crê, é batizado por Filipe e Filipe é teletransportado para outro lugar e ele continua sua viagem. E diz a Sim. tradição que ele levou o cristianismo até a Etiópia e a partir daí nasceu a igreja etíope. Não foram colonizadores, como você já falou, né? Não foram Hum. colonizadores que trouxeram o cristianismo para a África. Foi um Lembrar que homem a Etiópia não foi colonizada, né? Um dos poucos países que não etíope. foi colonizado. Então, o Uhum. cristianismo dela é Por realmente isso, livre é, disso, né? por isso que muitos países da África copiam as cores da bandeira etíope, né? Porque o som africano, a Etiópia é um país livre, totalmente livre, cristianismo próprio, um cristianismo etíope, com a cara deles, com uma tradição própria, e é muitíssimo forte. É a principal religião da Etiópia até hoje. A Etiópia é um Uhum. dos primeiros países cristãos do mundo, oficialmente, né? Sim. Isso, então a gente vê isso já no Novo Testamento, lá em Atos 13, nós temos temos o Lúcio de Cirene, né? Que carregou a cruz de Jesus antes de chegar em Atos. O Lúcio de Cirene, provavelmente um homem africano que carregou a cruz de Jesus. E tem o negro lá em Atos 13. Nossa, agora eu esqueci o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui para não falar besteira. Atos 13. Simão chamado Negro. Simão chamado Negro. Que talvez tem teorias de que ele seja o Simão Sirineu. Hum. É o Simeão chamado Negro. Aí pode ter uma diferença aí na hora de trazer o nome dele para o grego, que aí um lugar ficou Simão, outro lugar ficou Simeão. Pode ser que essa seja a mesma pessoa, pode ser que são pessoas diferentes, mas nós temos ali. Se o homem era negro, ele é chamado de negro, provavelmente era um homem africano, Porque era negro. que estava ali na igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária. Nossa, a primeira igreja missionária. A igreja de Jerusalém se tornou missionária quando não teve escolha, né? Quando a perseguição bateu na porta, eles tiveram que sair e se espalharam, e aí que não teve mais como parar a igreja, né? O evangelho se espalhou por toda parte, mas a igreja de Antioquia, ela toma a iniciativa de ser missionária. Ela, a partir dali de Atos 13 mesmo, ela manda Barnabé e Saulo para uma missão, né, para uma viagem missionária. Então, quando a igreja começou a ser missionária, tinha África ali, tinha negros ali. Então, isso Uhum. é muito forte. Então, o cristianismo não é uma religião de brancos só. Claro que também é. E Jesus também ama os brancos e também usa muito gregos e romanos, né? A gente vê no Novo Uhum. Testamento, mas também é muito africano. Muito Sim. legal pensar isso. E pensar que a última ordem de Jesus é ir de pregar e vai falando, ó, primeiro vai ser aqui, vai ser ali, vai até os confins da terra, né? Então, o evangelho é para todo mundo. E Uhum. tem um livro chamado Estigma da Cor. Agora esqueci o nome da autora, mas ela é da Guiné-Bissau e cresceu no Brasil. Ai, que triste esquecer o nome dela. Mas enfim, é um livro muito bom. É um livro curto, muito bom. Recomendo muito. Acho que é um livro que deveria ser ensinado assim na EBD. É um livro realmente muito bom. E ele vai trazer a ideia de que a... É a Jacira Monteiro? Isso, essa mesmo, dizer.
ela vai trazer a ideia de que o pecado do racismo, ele é um pecado que fere exatamente os dois maiores mandamentos de Deus, que é amar Deus de todas as coisas, com todo o Uhum. esforço e sentimento, e amar o próximo como a ti mesmo. E ela vai trazer a ideia de que se Deus fez todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, quando você olha para uma outra pessoa por causa das suas características físicas, ou sei lá, o outro padrão que você colocou na sua cabeça são padrões humanos, do que é melhor ou pior, e você julga essa pessoa, você discrimina essa pessoa por isso, você está ferindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus, porque você está odiando a imagem e semelhança de Deus diretamente. E aí depois você está amando o seu próximo como a você mesmo, porque você está dizendo que o seu próximo é pior do que você de alguma forma. De alguma forma você acredita que o próximo, que você é superior, seja moralmente, etnicamente, culturalmente, de capital cultural, não sei, mas você acredita de alguma forma que você é superior a uma outra pessoa, e isso não é amar o próximo, né? Uhum. E ela vai trazer muita ideia de que a Muito gente bom. realmente precisa valorizar as outras pessoas em amor de Cristo, mas pensar que eu acho a ideia de que ó, o pecado, o racismo é um pecado. Ele é um crime, temos todas as questões de justiça social aí para lutar, que eu acho que a igreja deveria estar envolvida, mas acima de tudo, é um pecado. E se a gente vive nessa condição com esse pecado, dá para pedir perdão para Deus, dá para se arrepender. Uhum. Se a minha cultura, se a cultura, que é estruturalmente racista, está tão imbuída dentro da gente, está tão enraizada que eu não consigo me arrepender, a Bíblia tem dois conselhos, né? Primeiro, realmente pedir pelo arrependimento mesmo, mas também é o confessar o pecado para que você seja Uhum. curado, né? E pensar que, olha, o pecado do racismo precisa de cura. As nossas igrejas precisam ser curadas do racismo, a nossa sociedade precisa ser curada do racismo. Ele é um mal que afeta todas as pessoas. Por mais que um grupo sofra muito, extremamente mais do que um outro, que os outros grupos, não quer dizer que não é a sociedade inteira que está sendo corrompida junto com isso, com a estrutura. Então, Uhum. sempre precisa pensar quanto cristãos que isso é um pecado, nós precisamos buscar perdão e precisamos também mudar essa situação, assim, né? Pensar como não individualmente sobre o que eu sou, não sou racista, mas qual que é o meu comportamento da minha igreja diante disso, com os Uhum. meus colegas de fé, com meus irmãos de fé, como a gente tem se portado com isso. O James Cone, ele vai estruturar uma teologia negra e ele vai falar que o ponto central para isso foi perceber que os seus colegas teólogos não tinham nada a dizer sobre o sofrimento negro. Na época que ele está escrevendo, está acontecendo um negócio que é muito parecido com o que acontece no Brasil hoje, só que em escalas piores, né? Que é a violência sistemática da polícia contra a população negra, contra jovens Uhum. negros. Sabemos que no Brasil a gente consegue ver isso no site do Ministério da Saúde, tranquilamente, tipo, dados fáceis de encontrar que jovens brancos morrem por doença e jovens negros morrem assassinados por violência. E essa violência vem do Estado na sua maior parte das vezes. Então, não tem como negar. Existe sistematicamente no Brasil Uhum. esse tipo de perseguição contra a juventude negra, que é a que tem mais sofrido desde a sua infância, com a ausência do Estado, com a ausência de Uhum. saúde, serviço social, educação, economia, tantas coisas. E quando James Cone vive essa situação, está começando a ter protestos contra isso, que os colegas dele, ele dava aula de teologia numa universidade, que os colegas professores dele vão dizer olha, a gente acha justo, realmente está errado isso, mas a resposta está exagerada, está atrapalhando o protesto. E aí ele vai falar que
como a teologia ela é vivida no corpo, ele fala, Deus não vive teologia, porque ele é Deus, ele não precisa de uma teologia para viver. Quem precisa de teologia é o ser humano. E se esse ser humano está compactuado, né, está em pacto fechado com essa estrutura desumana e desigual, ele dificilmente vai conseguir romper com isso. Então, acho que, de novo, a gente precisa, como igreja, entender que, ó, às vezes a gente está vivendo nesse lugar, às vezes nós estamos reproduzindo consciente ou inconscientemente esse lugar de racismo e precisamos mudar isso. Precisamos entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não existe uma ideia bíblica que sustenta a opressão por questões étnicas. Não existe argumento nenhum na Bíblia que sustenta a escravidão ou opressão da população negra no mundo. Isso não é real. Não é real. Deus não tem uma porção de campo para a população negra. Você querer usar a Bíblia distorcendo ela completamente, tirando todo o sentido original do que estava sendo falado ali, para tentar colocar coisas no seu interesse, e que não é isso que Jesus nos ensina, né? O Evangelho de Cristo, ele é totalmente intolerante às ideias de racismo, então a gente precisa dizer isso, e também o Evangelho de Cristo, o nosso Deus, ele também é totalmente interessado na valorização da população negra, né? Pensando em consciência negra, é pensar também como que Deus me fez desse jeito e não fez isso só porque, sei lá, ele é sádico. Deus não é sádico, né? Ele não tem prazer no nosso sofrimento. É reconhecer que temos muitas coisas boas dentro da gente, reconhecer que, olha, o meu corpo, quando eu me olho no espelho, eu sou bonita porque Deus me fez bonita. Não existe coisa no mundo que vai poder negar que eu sou um ser humano que encontra valor em Deus. Porque é isso que eu acho que o Evangelho pode fazer de transformador nas nossas vidas, pensando em consciência negra, que é eu tenho valor diante de Deus. Se a sociedade tem me dito o contrário, ela está mentindo. Tem sido um pecado que tem sido construído na minha mente, mas eu tenho valor diante de Deus, Deus se interessa pela minha vida, Deus se interessa por quem eu sou. E Ele quer caminhar comigo, Ele tem prazer em estar comigo. Não sou uma pessoa que não vale a pena para o reino de Deus. O sacrifício foi feito para mim e eu valo muito a pena. Ele foi caro e valo muito a pena. Eu e todos os meus irmãos negros. Muito bom. Todas as pessoas, mas assim, pensar isso para dentro da igreja, né? E aí, se uma coisa que a gente pensa sobre racismo dentro da igreja também, às vezes, é questionar coisas muito simples, né? Quantos pastores negros tem na sua denominação? Quantas lideranças negras tem dentro da sua denominação? Ah, mas não tem tanto estudo, não sei o quê. E quanto que essa igreja está investindo para mudar essa situação? Beleza, você pode constatar que não tem tanto estudo, não tem tanto domínio da Bíblia, de teologia. Quanto que a igreja está investindo para mudar essa realidade? Porque é isso, a igreja só vai manter a estrutura. A gente precisa mudar. Se o evangelho é para todos, então todos têm uma vocação dentro desse evangelho. E aí, quanto que a igreja está trabalhando para essa vocação ser de todas as pessoas, né? Cara, muito bom. Muito bom. Cássio, você já falou muita coisa legal. Já dá vontade de deixar isso daí encerrar com isso que você falou agora. Mas antes da gente encerrar, você tem um recado final, alguma coisa para dizer para todo mundo nesse mês de consciência negra? O que você tem aí para a gente encerrar? Eu acho que no Brasil a gente tem esse síndrome de vira-lata, né? Não só por sermos misturados assim, mas a gente tende às vezes a não valorizar o que é nossa cultura, né? Eu não estou dizendo que toda cultura é uma cultura boa, porque, né, a cultura racista ela não é uma cultura boa,
uma cultura que prega a opressão de mulheres também não é uma cultura boa, mas existem muita coisa boa e rica no Brasil. Então, eu acho que, como igreja também, a gente também deveria estar valorizando todas essas coisas incríveis e boas que tem no Brasil e parar, às vezes, de continuar reproduzindo essa ideia de sempre ficar buscando uma coisa lá de fora, né? Tipo, vamos buscar uma Uhum. coisa dos Estados Unidos, uma coisa da Europa para as igrejas, e aí a gente às vezes coloca essas coisas culturais que a gente está trazendo de outros países como se fossem regras de fé e que se você não está obedecendo elas, você está em pecado. Uhum. Uhum. E pensar que, olha, Deus pode se comunicar. Quando Paulo vai falar com os gregos, ele fala na linguagem dos gregos, né? Então, se a gente está no Uhum. Brasil, vamos valorizar as coisas do Brasil também, entender que essas coisas também podem ser usadas para engrandecer a Deus, honrar a Ele, glorificar a Ele, que não existe estilos de música santos e estilos de música pecaminosos, né? Uhum. Eu acredito muito numa graça que alcança todas as pessoas, mesmo que nem todas as pessoas se arrependam, existe uma graça que alcança todos, e tu pensar que, olha, Sim. Deus pode usar todas essas coisas também para ser louvado e engrandecido, e tá tudo bem valorizar a sua cultura enquanto brasileiro, né? Deus te colocou aqui, te fez aqui, Uhum. crescer nesse lugar. Eu acho que não é só para você negar tudo isso. Não sei. Esse é o meu conselho. Beleza. Cássia, muito obrigado mesmo por essa conversa. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para todos e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente do Farol. Beijão, prazer estar aqui.